E é claro, vamos continuar repercutindo e falar um pouco mais sobre a escalação do Gerson, hein? No Cruzeiro ontem foi titular, o Christian começou o jogo no banco de reservas. Deixa eu trazer aqui ao Rádio Esportes mais do técnico Tite, analisando e explicando a ausência do Christian, a presença do Gerson, mas aberto pelo lado direito, né? Nessa escalação inicial do Cruzeiro ontem no Nilton Santos, Tite. Foi de ter mais um jogador que divide a articulação com o Pereira, que é a função onde o Gerson mais produz e também acalma um processo todo de entrosamento. Normal e natural, não é uma defesa específica do atleta, não. Ele é de uma relação de conjunta, de dividir a articulação. O Christian, ele foi adaptado ali, né, de uma forma anterior e bem, e coloquei isso a ele, porém a sua função de origem é meio campista, mais atrasado, box to box, um segundo meio campista, às vezes um externo, mas que dá uma liberdade maior. Então, não é assim uma invenção, não. É de tentar dar com mais posse de bola um senso criativo à equipe. E eu estava conversando, Nath, com o Rafa Silveira, nosso produtor aqui, sobre a escalação do Gerson com o Tite no Flamengo, né? Que era bem parecida com o que ele tem feito com esses primeiros minutos do Gerson, diferente do que ele fez, na verdade, nos primeiros minutos do jogo contra o Uberlândia, mas nessas partidas, quando o time titular está em campo, especialmente quando o Matheus Pereira está em campo nessa função do meio articulador por dentro, o Gerson um pouco mais aberto pelo lado direito. Você chegou a citar isso no seu comentário no bloco anterior. Eu queria que você analisasse, agora também ouvimos a explicação aí do técnico Tite. O Gerson está no lugar certo, Nath? Ô Pedro, eu acho que o Gerson ele não vem de apresentações ruins jogando aberto pelo lado direito do campo, ali no lugar do Christian. Ele poderia já ter dado uma assistência pro Arroio. Ontem ele teve a oportunidade, deu um passe também, mas a finalização foi ruim. Acho que ele tem encontrado espaços por ali. O fato é que o Gerson deixou muito claro, inclusive na entrevista dele de apresentação, que ele é um jogador adaptável, né? Que ele é um jogador que pode jogar em mais de uma função. Eu acho que a tentativa do Tite de colocá-lo inicialmente como esse meia pela direita, que tenta também trabalhar mais por dentro, é uma tentativa válida. Porque, como você bem pontuou, ele já jogou dessa forma e já rendeu bem nas mãos do próprio Tite. Agora é ter o discernimento de, olha, será que realmente aqui é o melhor lugar? O Gerson, na partida em que ele estreou contra o Pouso Alegre, ele jogou no lugar do Matheus Pereira, com muita liberdade para circular, para criar. Se ele joga como um segundo volante, ele tem um pouco mais de responsabilidade defensiva. Será que assim é o melhor caminho? Será que povoa mais esse meio-campo? Adianta mais o Gerson, mais próximo do Matheus Pereira e não tão isolado pelo lado direito, né? Ou mantém, então, o Gerson no meio-campo e coloca o Christian na direita, mas abre mão de um jogador talvez mais agudo pelo outro lado do campo. Eu acho que precisam ser testados outros encaixes, porque o próprio Gerson está num processo de adaptação e exercendo mais de uma função, ele vai poder ter noção, olha, ó, professor, acho que eu fico melhor aqui funcionou melhor. Agora, o Cruzeiro tem mostrado um problema que já mostrou antes e se repetiu agora, que é o Matheus Pereira muito longe do gol e tendo que voltar muito no campo ofensivo para buscar essa bola. Isso não pode acontecer. Matheus Pereira tem que receber a bola na intermediária ali, quase que na entrada da área. E aí talvez pensar um jeito do quê? Do Gerson ajudar também mais nessa transição, para estar mais próximo do Matheus Pereira, para recuperar essa bola e já acionar o Matheus Pereira mais à frente, que era a principal ali, o principal fio condutor, né, das jogadas até o Caio Jorge. Então você assiste os jogos, você percebe que tem uma base, que é um time que precisa evoluir. Acho que como todos os outros times precisam evoluir no início de temporada. Mas são coisas que eu acho que estão claras e que dá para corrigir sem transformar tudo isso num caos muito maior. 12:10, Edu Panzi. Acho cedo também para ficar analisando, né, como que o Gerson está sendo escalado. É claro que a gente está fazendo aqui o papel de analisar o que a gente está vendo e de uma peça tão importante como o Gerson tende a ser para o Cruzeiro na temporada. Mas é esse mesmo espaço, é ali pelo lado direito. Ô Abílio, qual que é o apelido do Gerson? Coringa. Qual que foi o principal elogio que a gente fez pela contratação do Gerson? A adaptabilidade, a capacidade de jogar como segundo volante, como homem de meia direita, como centralizado, até pelo lado esquerdo, como ele já jogou em todos os lugares, seleção brasileira, Flamengo e por aí vai. Aí de repente, com 3 jogos, acabou. O Coringa vai ser enterrado e o Gerson tem que jogar aonde determinada pessoa quer que ele jogue.
O Gerson, ele tem a capacidade de jogar como primeiro volante, segundo volante, meia direita, meia central e meia esquerda. E vai continuar, ele é o Coringa, ele é bom por causa disso, ele custou caro por causa disso. Ele foi o melhor jogador do Brasil por causa disso, ele é jogador de seleção por conta disso. Não vamos problematizar isso não. Vamos dar tempo ao tempo, o cara acabou de chegar. E ele chegou e foi contratado e ele tem esse cartaz todo porque ele consegue fazer todas essas funções. Agora, com 2 jogos acabou, enterraram o Coringa. Eu, sinceramente... eu não aguento essas coisas. Vamos com calma nessa hora, gente. 12:11, o Wellington Campos, lá do Newton Santos, ouviu o Martim Anselmi, o técnico do Botafogo, falando justamente a respeito desse resultado contra o Cruzeiro. Fala aí, Dolo. Alô Pedro, alô amigos da Itatiaia, e para muitos foi o resultado mais surpreendente da primeira rodada da Série A do Brasileirão. Botafogo 4-0 no Cruzeiro, 4 gols no segundo tempo, 2 de Danilo, o Matheus Martins e o Arthur. O técnico botafoguense Martim Anselmi, que estreava no Brasileirão, terceiro jogo do comando do Botafogo, ele tem 3 vitórias e nenhum gol sofrido, e falou da importância desse resultado contra o Cruzeiro, que é tido como um dos favoritos do campeonato. Acho que Cruzeiro é um dos melhores equipos del Brasileirão. Tem um elenco e um treinador muito bom. Para mí era una estrella muy dura en la previa porque sea de la cualidad que eles têm. Então acho que neste primer jogo, en nossa casa, no sé cuántos años que Botafogo no conseguía ganar un jogo ante Cruzeiro. Então creo que a forma que os jogadores se entregaron dentro do campo, que jogaron y que lutaron hasta el final. Acho que en esta liga, ¿no? Como falaste, mi primer juego en esta liga, acabo de falar para ellos. Acho que esta liga es una de las más difíciles del mundo. Si no es la más difícil, es la segunda más difícil del mundo. Porque hay muchos equipos grandes, muchos equipos con posibilidades de ser campeón. Entonces, después de un último año en lo personal, y de mi comisión técnica también, acho que este triunfo fue un regalo muy importante y es una noite maravillosa que voy a lembrar siempre. Aí o técnico Martim Anselmi, que pelo Carioca, domingo 8:30 da noite no Newton Santos, terá o Fluminense pela frente. Isso aí é campeonato carioca. Tá falado, Pedro. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Agora eu quero saber da sequência, né? Como é que fica essa situação, como é que recebe também a diretoria do Cruzeiro esses pedidos de torcida organizada, esses posts de fora Tite que já apareceram nesta sexta-feira, e especialmente esse confronto contra o Betim no domingo à noite, com transmissão do Piquitito aqui na Itatiaia. Emerson Pansieri, informações da sexta-feira do Cruzeiro depois deste 4-0 pro Botafogo no Rio. Pansi. Fala, Pedro Abílio, um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro se reapresenta à tarde na Toca da Raposa e inicia a preparação pro duelo contra o Betim, em Betim, jogo no domingo às 8 horas da noite, sexta rodada do Campeonato Mineiro. E nesta atividade marcada também está prevista uma reunião da presidência do Cruzeiro, né? Pedro Lourenço, Pedro Júnior, com a presença também da diretoria, e aí a participação de atletas e comissão técnica. Há um entendimento que precisa dar realmente aí uma mudada, né? De postura dos atletas, dos jogadores, para o Cruzeiro buscar o caminho de vitórias. Também nessa linha, um entendimento melhor da comissão técnica sobre a forma de jogo do Cruzeiro, né? Um alinhamento maior da comissão com os jogadores. Vamos ver, né? Tudo isso para que o Cruzeiro volte ao caminho de vitórias, né? Então, uma mudança comportamental para que o Cruzeiro volte a vencer. Vários torcedores vêm pedindo a saída do Tite nas redes sociais, querendo que o Cruzeiro demita o Tite, mas esse movimento, sinceramente, eu não percebo. Por parte da presidência, uma demissão
né? Para agora eu não percebo. Vai sim manter a comissão técnica, pensando também nesse jogo do Betim. O Tite já garantiu que vai utilizar titulares. Vai com time forte, vai com força máxima para buscar essa vitória diante do Betim. Gerson, que deixou o campo ontem, foi substituído. Foram apenas cãibras, nada de grave, nada que preocupe. Então vai fazer a recuperação hoje normal e amanhã deve treinar normalmente para também se colocar à disposição nesta partida contra o Betim. Pedro Abílio. Valeu, Pansieri. Boa sexta-feira de trabalho para você nas apurações aí do Cruzeiro. Time titular, portanto, previsão para o Cruzeiro contra o Betim, lá em Betim, neste domingo. Olha só, do planejamento ao acabamento final, tudo que você precisa para transformar o seu projeto em realidade. O maior showroom com portfólio completo do básico ao premium, tendências, novidades, qualidade e, claro, preços super competitivos. Aproveite em BH, Lagoa Santa e Contagem, Santa Cruz Acabamentos, construindo sonhos com você. Deixa eu trazer o Fabrício para a gente amarrar então essa análise, esse pós-jogo do Cruzeiro contra o Botafogo. Guerreiro, derrota impressionante do Cruzeiro para o Botafogo no Nilton Santos. Jogo para aprender várias lições. Eu costumo falar que sempre, sabe, esse time precisa jogar com a corda esticada, sabe, e não precisa num jogo, todo jogo, já foi assim no clássico, não precisa a torcida ir lá para mostrar a importância dos jogos. Hoje começamos o Campeonato Brasileiro, os campeonatos mais difíceis que existe. Você não entra com 2, 3, 4 equipes, todas, pode ganhar de todas. E aí você tem que competir. Você tem que estar com a corda esticada, no nível máximo de competição. Se não se entregar, se não se ajudar coletivamente, a coisa não vai andar. Esses jogadores, esse time, acabou cometendo esses erros a temporada passada também. Os jogos que entrou na soberba, que achou que ia ganhar, por estar melhor, por ter jogador que ganha mais salário aqui, que se acha mais... Não rendeu e não jogou. Então agora é sentar, é conversar, trabalhar. Eu sei que a gente não pode cobrar muitos jogadores em parte física, que estamos no primeiro mês. Complicado a gente também cobrar assim exageradamente, mas tem que ser cobrado, né? Porque uma goleada dessa afeta e afeta muito. Isso só é para todo mundo, para a diretoria, para a comissão e para os próprios jogadores. Tem que se ajudar, tem que competir mais. Tudo erro bom. O Cruzeiro, não existe você jogar um campeonato brasileiro com quem que seja e você não tem que fazer força para ganhar. Você acha que vai tocando ali uma posse de bola sem muito objetivo, sem muito ritmo, intensidade. Tem que ser posse de bola com ritmo e tentando progredir. E aí, se não fizer força, achando que vai fazer gol a toda hora, a todo momento, vai aparecer outra oportunidade. Gente, esquece, isso não vai acontecer. Pode montar a seleção que for, pode investir o que for. Ali dentro, no Brasil, tem que competir, tem que se entregar, tem que se doar, esquecer do jogo de amanhã. Tem que entrar, marcar, é competir. Faltou um pé na bola, faltou competição, faltou matar jogada. Esse gol de lateral foi um absurdo. Mata jogada, encosta, marcar com o olho eu também marco, até hoje jogaria. Então precisa melhorar e muito o Cruzeiro. Valeu, Fabrício, aqui na Itatiaia. O ano virou e chegou